Graça e paz, você que está aí nos acompanhando pelo YouTube. Nós somos a Igreja Viva, o Ministério Aviva. Estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Hoje vamos começar aí Mateus 6. A gente terminou Mateus 5 semana passada. Mateus 6. Por que não? Por que a gente vai pular? Mateus 6. Vamos continuar. Uma palavra de Deus para a nossa vida hoje. Que palavra que Jesus... O Sermão da Montanha, continuando, Jesus dá palavras tão significativas para a nossa vida. E espero que essa palavra também faça sentido para a sua vida. Deixa nos comentários se você tiver algum pedido de oração, alguma dúvida, eu vou responder com muito amor. Se você puder, manda esse vídeo para mais pessoas que possa abençoar mais alguém. Amém? Amém. Mateus 6. A sua Bíblia aí tem o enunciado. A minha está ajuda aos necessitados. Jesus continua. Onde que Jesus está pregando isso? Jesus está pregando isso aonde? Em qual programa? Não é um programa. Jesus está pregando isso aonde? No Sermão da Montanha. A gente começou. Se você que está em casa não viu ainda, Mateus 5, a gente fez 4 cultos de Mateus 5. E ele começa pregando o Sermão da Montanha. Jesus, ele chega num local, e uma multidão querendo ouvir Jesus. Ele sobe num monte. Ele não grita lá do alto da montanha, ele sobe num monte para ele ficar mais alto e para a voz dele alcançar mais pessoas. Sem microfone, num campo aberto. Talvez ali tinha até uma acústica, o local que ele escolha. Devia ter uma acústica boa, mas Jesus no gogó, na garganta, sem microfone, para uma multidão. E Jesus começa a dar palavras. Então, se você quiser ver o que Jesus começa dizendo nessa palavra de Mateus 5, uma bênção. Mateus 5, uma bênção. E aí começa Mateus 6. Jesus começa a dizer aqui sobre ajuda aos necessitados. Ele começa assim, Mateus 6, versículo 1. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, abre também para ver se eu não estou mentindo. Claro que eu não estou. Tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está no céu. Jesus já começa, Qual é o momento em que Jesus está pregando isso? A gente tem aqui uma forte incidência dos fariseus. Tinha fariseu ali no meio daquela galera? Claro que tinha, Tinha fariseu ali no meio. Tinha gente querendo falar com Jesus, ouvir Jesus dizendo, para poder reclamar de Jesus e para querer encontrar problema no que Jesus falava. E Jesus olha para aqueles homens, para aquela multidão e diz assim, quem que eram os fariseus? O exemplo daquela... Se essas pessoas que estavam vindo não eram fariseus, eram judeus que faziam parte dessa sociedade regida por fariseus. Como que os fariseus usavam roupas diferentes, eles tinham leis, eles eram homens que andavam no meio do povo, o povo batia continência para eles, o que eles falassem era lei, eles eram homens da lei de Deus, eles eram praticamente legisladores em nome de Deus no meio daquele povo, eles eram exemplo. Então quem não era fariseu, mas via aqueles homens, dizia, aqueles homens representam o que Deus quer para a minha vida. E Jesus chega, a primeira coisa que você precisa começar a entender, Jesus começa a dizer, eles não são exemplo de nada. Esse exemplo que eles dão para vocês não serve. Por quê? Porque os fariseus, eles gostam de fazer as coisas para que todo mundo veja. Porque eles precisam aumentar o seu grau de notoriedade. Aí você pensa, fala assim, que coisa horrível, ainda bem que a gente não vive mais nesse tempo. Ah, tá bom. Abre teu Instagram aí, você vai ver quanta gente de Deus que gosta de postar tudo o que faz. Parece que gosta mais de aparecer do que de ajudar alguém. Cada pão que dá, parece que abre uma live para mostrar. Quanta gente a gente olha hoje e vê assim, eles são um exemplo de homens de Deus, mas tudo que fazem é público. Tudo que faz tem que ter engajamento. Hoje a briga não é por notoriedade pessoal, mas é por notoriedade digital. Quantos seguidores?
Eu gostaria, é lógico, que o canal do YouTube aí tivesse um monte de seguidor, mas não para ganhar notoriedade, mas para que muita gente fosse alcançada pela palavra de Deus. Esse é o propósito do meu coração, mas de todo mundo é. E eu não estou dizendo que quem tem muito seguidor é ruim, não é isso que eu estou dizendo. Mas sim a intenção do coração. A intenção do coração. Jesus está dizendo, eles não são exemplo. Esses homens, ele está dizendo, olha, tudo que vocês fizerem. E aí Jesus começa, no capítulo 5 de Mateus, Jesus ele traz uma palavra assim, a minha justiça, que se você não viu, dá uma voltada, você vai ver falar disso. A minha justiça que eu trago para vocês hoje é muito superior à dos fariseus, à lei que existe hoje. Eu não vim para revogar, Jesus realmente não veio para revogar a lei, mas ele veio para trazer uma nova abordagem da lei. A abordagem da lei, voltando que eu gostei muito dessa visão. A lei era, não faça o que é errado. Não faça o que é errado. Jesus fala, a partir de mim vocês vão continuar não fazendo o que é errado. Porque tudo que foi dito é verdade, não faça o que é errado. Mas a partir de mim vocês têm obrigação de fazer o que é certo. Então não é só não fazer o errado, é obrigado a fazer o certo. Não fazer o errado simplesmente é fácil. Não fazer o errado e fazer o que é certo é muito difícil. Porque além de você não fazer, você tem que fazer algo. Não basta não fazer, você tem que fazer algo. E Jesus está dizendo, vocês têm que fazer obras de justiça. O que são obras de justiça? Jesus fala, quando vocês praticarem... Qual foi a última vez que você praticou obras de justiça? Eu troquei de carro. Eu comprei uma casa. Não, isso não é obra de justiça, é obra para vocês. Você tem que ter mesmo. Tá? Troquem de casa, troquem de carro, sejam prósperos. Não é essa a pegada. Mas qual foi a última vez que você fez obra de justiça? Sabe o que é obra de justiça? É você fazer algo para o próximo. Desinteressado. Totalmente desinteressado. Talvez uma obra de justiça que você pode fazer... André, mas eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém. Prega a palavra de Deus. Quer obra de justiça? Obra de justiça, a maior obra de justiça é você trazer alguém para conhecer Jesus, ou você falar de alguém. Não precisa trazer aqui na igreja para me mostrar, não. Prega para a pessoa... Prega com a sua vida a obra de justiça. Amém? Jesus está dizendo, mas se você faz isso para querer aparecer, por que Jesus fala isso? Porque com certeza aqueles homens, tudo que faziam para aparecer. Queriam aplausos, queriam ser, como ele é bom, como ele é bondoso, como ele é caridoso. Jesus está dizendo, se vocês fizerem isso, não terão nenhuma recompensa de Deus. Vocês não terão nenhuma recompensa de Deus, nenhuma. E Jesus continua. Jesus diz assim no versículo 2: portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Em verdade lhes digo que já receberam a sua plena recompensa. Eu estou inventando essa história? Não, Jesus está dizendo, esses homens fazem tudo o que fazem para aparecerem, para serem honrados publicamente. Eles não fazem porque eles amam o próximo, eles fazem porque eles precisam atender isso. Uma vez a gente estava conversando, né? E é muito bonito, olha só como quando a gente começa a olhar pelo enfoque da motivação, né? É muito bonito, às vezes você vê, por exemplo, eu já vi gente dizendo, nós deveríamos imitar o que fazem os testemunhos de Jeová, né? Porque eles pregam pelas ruas e tem aquela dedicação de bater de porta em porta, e a gente, como crente, muitas vezes não faz isso. Deveríamos fazer? Nesse ponto, sim, deveríamos. Isso pode ser um exemplo para a gente. Mas aí eu vou para o lado da motivação. Qual é a motivação? A motivação é amor ao próximo ou cumprir uma regra? Ou cumprir Eles têm uma meta para cumprir de fazer isso. Eles têm que fazer isso. Porque senão o nome deles é tirado lá da lista das testemunhas escolhidas, né?
Então, assim, a motivação deles, se você parar para olhar com um olhar verdadeiro, você vai ver que a motivação deles pode ser que tenha muita gente piedosa lá. Eu não estou dizendo que eles não são piedosos, mas a real motivação é que o meu nome não seja excluído. Então, a minha real motivação é me livrar. Eu estou fazendo isso pensando em mim, no final das contas. E aí é fácil falar da religião dos outros, mas e a nossa? Quanta gente hoje na nossa religião, quanta gente se diz evangélico e faz tudo que parece muito legal, mas só pensa em si mesmo. Só está pensando na sua honra própria, na sua glória própria, no seu enriquecimento próprio, na sua vaidade própria. Quanta gente consegue pegar uma obra de justiça por alguém, uma ajuda a um necessitado, e torna isso um show. Quanta gente gosta de ter o nome de benfeitor, nossa, como ele é caridoso, como ele é benfeitor, como ele é bom. Não existe nenhum sequer bom, a Bíblia diz. Nenhum de nós é bom. Nem eu, nem você aí que fica postando suas esmolas, você também não é bom. A gente só se torna bom porque Jesus nos torna, porque Jesus leva nossos pecados, porque senão nenhum de nós teria a menor condição de passar a eternidade ao lado dele. Mas tem gente que acha que isso torna eles pelo que faz. E Jesus está dizendo, você agora, lembra lá Mateus 5? Você não pode fazer o que é errado, e você tem que fazer o que é certo. Aí agora ele sobe o sarrafo. Mas além de fazer o que é certo, você precisa fazer o que é certo pela motivação certa. Meu Deus, mais uma regra? Jesus, não está bom ainda? Jesus, não está bom. Não faz o que é errado, faz o que é certo, e faz o que é certo pelo motivo certo. Não basta fazer o que é certo. Se eu faço o que é certo para agradar os outros, se eu faço as coisas aos olhos humanos que são certas, mas para agradar, ou para aparecer, ou para eu tirar uma vantagem, para Jesus eu estou fazendo o que é errado. Eu consigo transformar algo certo em errado pela motivação do meu coração. Você entende isso? Jesus está dizendo, olha, não dá, não é por isso. E ele está dizendo o seguinte, e Jesus diz assim, eles fazem as coisas, né? Os hipócritas, Jesus chama eles de hipócritas. Hipócritas, falam uma coisa, mas vivem outra. Dizem que é para Deus, mas só pensam em si mesmos. Dizem que estão querendo ajudar o próximo, mas eles estão ajudando a si mesmo. Quando eu faço uma caridade para alguém, eu estou fazendo uma caridade para mim, porque eu estou me ajudando. Você é um hipócrita. Jesus está dizendo, hipócrita. Jesus não mediu palavra, que Jesus não estava preocupado em ser canceladinho. Seus hipócritas. Hipócritas. E eu penso que Jesus falou hipócritas com raiva. Jesus não falou seus hipocritinhas, bobinhos. Ele falou com ódio desses homens. Aí Jesus tinha raiva? Claro que tinha. E Jesus tinha sangue correndo lá. Jesus olhando o coração daqueles homens, dizendo, vocês usam da minha palavra para vantagem própria. Olha só, a fim de serem honrados. Em verdade eu vos digo, já receberam a sua recompensa. Que recompensa esses homens receberam? Que recompensa esses homens receberam? Eles não queriam aparecer? Pois eles apareceram. Está aí sua recompensa. Jesus está dizendo, eu tenho tantas coisas tão grandiosas para entregar para vocês, diante das obras de justiça que vocês... Mas vocês só querem aparecer. Então apareçam. Palma para você. Parabéns. Você vai andar pela rua, as pessoas vão olhar para você, vão dizer como ele é lindo, como ele é legal. Ai, nossa, eles vão falar bem, vão colocar like, né, nas redes sociais. Lógico que eles não tinham isso na época, né, mas hoje é assim. Eu quero ganhar like, eu não quero dizer as coisas, eu vou ficar medindo o que eu falo para não desagradar os outros. Eu não estou nem aí, quer me cancelar, por favor, cancele. Eu sou incancelável. Sou incancelável. Jesus já escreveu meu nome lá e ninguém apaga.
O único cancelamento que eu poderia ter na minha vida, que eu temeria, era meu nome ser apagado do livro da vida. E esse está escrito lá. E Jesus não vai apagar. Amém? Mas olha só. Jesus continua. Entretanto, quando você cuidar... E aí Jesus fala, então façam assim. Quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que você está fazendo, a sua mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto recompensará. Jesus está dizendo, não faça as coisas. Jesus está falando que, se alguém ficar sabendo, não vale. Jesus não fez várias obras de justiça, vários milagres, e a gente ficou sabendo, porque outros contaram. Mas a motivação dele não era aparecer. Você entende? Não era aparecer. Tem gente que faz tanta coisa boa, Se você ler o livro de Atos, você vai ver a história de Cornélio. Eu não vou entrar nessa história hoje, porque eu não vou pedir para você abrir a Bíblia. Mas Deus diz para Pedro ir pregar na casa de Cornélio, dizendo assim: as suas ofertas e a sua ajuda aos necessitados e orações subiu até a mim como oferta com aroma suave. Deus via o que Cornélio fazia. Cornélio era um homem bom, que ajudava. Eu penso que Cornélio tinha um coração de ajudar as pessoas sem ficar contando para ninguém. Eu penso que Cornélio era um homem que ele tinha um coração pensando, preocupado com o outro, preocupado com o vizinho, preocupado com as pessoas. Um homem de posse, um centurião, um homem... Mas ali, podendo ajudar as pessoas. Mas olha só, Jesus está dizendo para eles, sabe como vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso em secreto, para que o Pai, que te vê em secreto, te recompense. E eu te pergunto, o que vale mais, uma recompensa de Deus, que é para a eternidade, ou aparecer apenas? Sabe o que acontece com aparecer? Se aparece hoje, semana que vem você precisa aparecer de novo. E na outra semana você precisa aparecer de novo. Já viu, às vezes eu vejo no YouTube alguns artistas que sumiram da TV, e quando aparece eu falo, puxa vida, nem lembrava dessa pessoa, porque ele não aparece mais. Isso aconteceu com você? Parece uns atores e atrizes de novelas antigas. Você fala, nossa, verdade, tinha essa... nem lembro. Nossa, verdade. O que será que foi feito dessa pessoa? Às vezes tem alguns que já morreram, mas tem alguns que ainda desistiram da carreira e não fazem mais nada, e deixaram de ser pessoas públicas, e você não sabe mais o que foi feito delas. Porque aparecer para os homens é necessário que você tenha constância de aparecer. Então você precisa fazer uma obra de justiça hoje para aparecer, e outra. Mas com Deus, uma obra de justiça que você fizer no secreto, e Deus vai te recompensar, e isso é para a eternidade. Como trocar algo passageiro por algo eterno? Jesus está dizendo, prefiram receber o que é eterno, amém? E Jesus diz assim, a sua mão esquerda faz e a direita não vê. O que ele está dizendo? Uma coisa é a gente fazer as coisas para os outros verem. Mas Jesus está dizendo, você mesmo não pode ver o que você está fazendo. Olha só como Jesus vai longe. O que significa? Minha mão esquerda faz, minha mão direita não vê. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, você não pode começar a se ter em alta conta. Você não pode começar a achar que você é bom. Quantas pessoas você já conversou na rua e as pessoas acham que são boas? Eu já conversei com um crente desviado que disse o seguinte, eu entendi, cara, que Jesus, a obra que Jesus me deu foi de cuidar de animais. Ah, é sério? Sério mesmo? Isso é tão bom, né? Eu não preciso mais de igreja, eu não preciso. Eu ajudo o cachorro de rua, eu pego o cachorro de rua. Acho legal, obra de justiça, legal, muito bom. Não sou contra quem
quem cuida dos bichinhos, não sou nenhum. Mas você acha que isso daí é o propósito de Deus para a sua vida? Você está achando que você é tão bom, que você faz tanta bondade para os animais, que você se tornou alguém bom para Deus? É isso? É isso? O que acontece? A mão esquerda está fazendo, a mão direita está vendo, e o cérebro está dizendo, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom. E aí você vai falar de Jesus, ele fala, eu já tenho. Faz cara de piedade para você. Você fala, você precisa de Jesus, cara, você precisa se arrepender de quem você é. A pessoa só sabe falar das qualidades dela. Não, mas olha, eu não vou na igreja, eu não faço as coisas, eu não estou dizendo que ir na igreja te salva, não. Mas você precisa estar... Jesus deu ênfase para a gente estar reunido aqui. Você precisa de ouvir isso que você está ouvindo hoje, para você ser um crente melhor. Não é verdade? E a pessoa fala, eu não preciso disso, eu já atingi o nível máximo, eu sou muito bom. Então Deus me vê e fala, que bom. E aí Deus acorda de manhã e fala, oi, bondade de pessoa linda da terra. Tem gente que acha que é assim, cara. Aí você fala, você precisa de Jesus. E fala, eu já tenho. Aí você fala para ele, quem é Jesus? Qual é a resposta? Ele é tudo. É a resposta de quem não conhece Jesus. Ele é tudo. Tudo. Faz carinha de piedade, né? Tem vontade de pregar a palavra. Mas, olha só. Jesus continua dizendo, não, se sua mão esquerda fizer, sua mão direita não vê. Faz e não se acha bom por causa disso não. Faz e fica, quietinho. Vai lá no secreto, recebe de Deus e dá glória a Deus por isso. Se fosse ver, a gente não merecia nada. E Deus quer te recompensar com algo eterno. Mas para isso você precisa fazer pela motivação certa. Não faz o que é errado, faz o que é certo e faz pela motivação correta. Amém? Você está entendendo que não adianta ser bonzinho, ter cara de bonzinho? Jesus está dizendo, não dá para ser hipócrita. Jesus continua. Aí Jesus, ele vai dizer assim, então tá, vocês gostam de fazer isso? Pois agora eu vou ensinar vocês a orar, tá? Vou ensinar vocês a orar. Então Jesus fala assim, Mateus 6:5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. De novo Jesus chama eles de hipócritas. De novo Jesus diz, tem hipócritas no meio de vocês. E tem hipócritas, então tinha hipócritas para fazer obras de justiça. Pois tem hipócrita achando que dá para falar com Deus sendo hipócrita. Ele fala assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo, que eles já receberam a sua plena recompensa. De novo, sabe o que Jesus está fazendo? Jesus está pegando aquela estética visual e hipócrita, e Jesus está quebrando esse vidro e está dizendo, para de pensar assim, isso que vocês acreditam, isso é um muro de vergonha. Ele está dizendo, os fariseus, eles iam orar e falavam assim, está na hora da minha oração. Aí ele pegava lá a Torá, punha lá, ia nas esquinas, e começava, e as pessoas passavam e falavam, olha só, estamos protegidos, porque um homem desse orando na nossa rua aqui, não cai nenhuma titica de passarinho aqui nessa rua, tem uma redoma de vidro aqui protegendo com a oração desse lindo homem. Jesus está dizendo, não, o que esse homem está fazendo? Semelhante às obras de justiça. Os homens praticavam obras de justiça para serem vistos. Então o que eles ganhavam? Serem vistos. Jesus está dizendo, esses homens fazem isso para serem vistos. E sabe o que a oração deles vai trazer para eles? Serem vistos. Mais uma vez, esses homens trocam suas obras de justiça por algo passageiro. E eles trocam a sua oração. Eles trocam o seu diálogo e o seu relacionamento com Deus por obras passageiras. E Jesus está dizendo, Deus não ouve essa oração. Deus não ouve. Sabe o que Deus faz? Não estou nem aí. Pode ficar aí fazendo o seu cirquinho. Quanta gente parece que é nosso exemplo, né? Gente que ora bonito, com eloquência, mas só serve para orar em público. Só serve para orar em público. Só serve de oração. O dia que você estiver doente, essa pessoa não vai orar por você.
Ela só gosta de orar, ela vai orar por você se você estiver doente, num púlpito igual eu estou aqui hoje. Mas Ele não vai orar por você na sua casa. Quanta gente tem orado por você e nem te conta? Por quantas pessoas você ora e nem conta para a pessoa? Você ora por ela e você nem fala para ela. Ela nem sabe que você ora por ela. Porque sua mão esquerda faz, a sua direita nem vê. Não é verdade? Mas Ele está dizendo, não façam isso. Qual que é a recompensa desses homens? Agora, de verdade, dá para você viver uma vida de hipocrisia e de falsidade, mas no seu momento com Deus você ser verdadeiro? Não dá. Então os mesmos homens que cometiam essas práticas de justiça de forma errada, praticavam, o seu relacionamento com Deus era um relacionamento hipócrita. E eu quero falar, e se você está em casa, essa palavra de repente faz sentido para você, eu quero que a gente comece a pensar sobre nós, porque não adianta eu ficar apontando o dedo para fariseu, para esse, para aquele, eu quero falar da gente aqui. Será que a gente tem vivido um relacionamento verdadeiro ou hipócrita com Deus? Se você está aqui hoje só porque alguém te ficou insistindo para você estar aqui, será que você está aqui hoje porque você precisa que essa redoma de proteção? Será que sua motivação de estar aqui hoje é você só? Eu preciso ir lá porque eu preciso receber, porque eu preciso de pedir, porque Deus precisa fazer isso aqui na minha vida. Você chegou aqui com uma lista de coisas, mas você trouxe no seu bolso a listinha de coisas que você quer fazer para Deus? Está aí junto? Está entendendo? Qual motivação? Qual motivação? Sabe que dia que a gente vai ser uma igreja verdadeira? O dia que todo mundo aqui tiver pela motivação certa. Porque não adianta nada você olhar para alguns lugares, eu vejo alguns lugares lotados. E a motivação é o artista hypado, é a iluminação, é o som, é a banda, é o pregador famoso, que vai dar uma palavra famosa. Tem gente que vai lá assistir a palavra que esse cara já fez até no YouTube, no Instagram, mas vai lá para ver de novo a palavra dele, porque ele é muito legal. Eu vejo pregadores, às vezes, em programas de TV, parecendo palhaços de circo. E gente babando. Como ele é legal, O cara quer ser mais legal do que os mundanos. Quer ser mais permissivo do que os mundanos que estão à volta dele. E vira piada, e vira palhaço num circo de filisteu. Você quer comungar com o mundo? É isso? É isso? Você quer criar uma conexão? Dá para ser hipócrita e verdadeiro ao mesmo tempo? Não. Ou você é hipócrita ou você é verdadeiro. Nós precisamos sair daqui verdadeiros. Qual a motivação de você estar aqui? Se você não está aqui por esse motivo hoje, semana que vem você vai estar. Qual a motivação de você estar aqui semana que vem? Porque eu preciso de Deus. E eu quero entregar para Deus o louvor, a adoração, a honra. Eu quero falar para Deus que eu não existo sem Ele. Que eu preciso dele, não que Ele precisa de mim. Qual a motivação? A motivação é eu ser treinado, eu entender e eu ter a motivação certa para eu poder trazer essa motivação certa para mais e mais pessoas. Para que aí sim, Deus não quer você só cuidando de cachorro. Você pode cuidar de cachorro, mas Deus quer que você pregue a palavra para alguém que vai estar com você na eternidade. Isso depende de você. Qual exemplo você tem levado? Qual exemplo você tem levado? Olha só que forte. Mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta, versículo 6, e ore ao seu Pai que está em secreto, e então o seu Pai que vem em secreto o recompensará. E Jesus aqui não está criando uma nova liturgia. Jesus não está criando um novo método. Não. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Olha só o que Jesus está dizendo. Se porventura você quisesse, hoje você chegou e falou assim, eu preciso conversar com o André, eu tenho um pecado difícil, e eu preciso que ele me ajude com isso. Se você quisesse me confessar um pecado, para eu te ajudar, e a Bíblia fala que nós devemos tratar dessa maneira, eu te pergunto, você ia esperar o culto acabar, ou você ia marcar um dia na minha casa, ou você ia falar, dá licença, você ia pegar o microfone e ia conversar comigo na frente de todos aqui?
Se você tivesse algo para me pedir, ou algo para conversar comigo, você conversaria comigo aqui em público, ou você ia me chamar no particular? É claro que você ia me chamar no particular. Você fala, André, me ajuda, eu estou com essa dificuldade, eu estou com esse problema. Talvez o que você fosse contar é algo vergonhoso. E talvez algo que você fosse pedir seja algo que você não gostaria que todo mundo ficasse sabendo. E está tudo bem. Só que eu quero te perguntar uma coisa. Jesus está dizendo, chama o Pai no particular. Chama o Pai no particular. Você não precisa tratar com Deus só no público. Tem gente que espera domingo para orar, porque tem que orar na igreja. Não, Jesus está dizendo não. É só conversa no particular com Deus. E eu quero mais uma vez tratar de nós. Qual foi a última vez que você conversou com Deus no particular? E assim, mas eu falo com Deus quando eu estou andando pelas ruas, eu estou dirigindo. Legal, continuem. Mas Jesus está dizendo que você precisa tirar um tempo para a sua atenção, porque você está dirigindo, você está olhando o trânsito, tem semáforo, tem radar, tem barbeiro, né? Tem trânsito, tem um monte de coisa que você precisa estar dividindo a sua atenção. Deus está dizendo, arruma um tempo, vai lá num cantinho, só você e eu quero conversar eu e você, onde você vai poder contar as suas coisas mais escabrosas, e eu vou tratar você lá, é lá que eu vou te tratar, eu não vou te tratar na igreja. Não adianta você querer vir aqui, querer que Deus vai tratar você aqui hoje só. Jesus está dizendo, não é assim. Você está entendendo que não dá para depender da igreja para tratar seus problemas apenas? Você precisa tratar com Deus. A igreja é uma outra ferramenta. A igreja, ela pode te ajudar nesse processo. Até de te falar isso para você acordar. Talvez hoje a ferramenta esteja sendo essa. Fazer você despertar que você precisa ter um particular com Deus. Você e Deus. Qual foi a última vez que você se debruçou no colo do Pai e disse, Pai, preciso conversar com o Senhor hoje? A conversa é eu e você. Eu preciso conversar com o Senhor. Qual foi a última vez que você fez isso? Essas são coisas para a gente começar a entender. E quando orarem, não falem por falar, como fazem os gentios, pois eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Aqui, Jesus está falando sobre chamar no particular, e Jesus está dizendo que a gente deve falar com... Como que você vai falar com Deus? Você vai falar com o coração. Você já pensou? Tem gente que vai orar e fala, ó Pai, faz até outra voz. Quantas pessoas você conhece que fala com você de um jeito, mas quando ora faz outra voz? Ó Pai, amado, Senhor Deus, ó Pai, aí... E aí? Você não é assim. Você não é assim. É isso que Deus quer? Jesus estava ensinando, para você orar, você tem que... Parece que tem uma galera que tem um curso. Eu fiz teologia, eu sou formado em teologia, não tenho o curso de orar 6. Orar agora. Ninguém, não tem nenhum momento no curso que alguém ensina você a falar desse jeito esquisito que esse povo aí fala. Não tem. Você pode falar... Jesus está dizendo, fala como você fala, do jeito que você fala. Eu quero conversar com você, fala do seu jeito. E Jesus está dizendo, olha, não fica repetindo coisa. Imagina eu vou conversar com você, eu chego para você e falo, eu preciso que você me ajude, eu preciso que você vai falar, enroscou o disco? Vamos logo, chega onde você quer chegar, me diga logo o que você tem para me dizer. E eu fico repetindo. Jesus, ele vai nos ensinar aqui a orar. E Jesus dá um exemplo de oração. Mas Jesus já sabia que as pessoas iam pegar esse trecho dele e iam criar um mantra. Já ouviu falar em mantra? Mantra. O que é um mantra? Os gentios já tinham isso não é coisa nova. Eles têm uma repetição de palavras que ficam sendo ditas, e as pessoas pensam que esse repetir vai trazer algum tipo de ação sobre a vida delas, só que elas nem entendem o que elas estão dizendo.
E aí você tem, por exemplo, a Igreja Católica tem a tal da reza, que fica repetindo. Eu quero te perguntar, quanta gente faz aquela reza, que reza o Pai Nosso, e nunca parou para entender o que eles estão dizendo? E eu quero te dizer mais, essa oração que Jesus ensina a gente a fazer, ela tem implicativos. Você sabe o que é um implicativos? É algo que você fala que pode depor contra você mesmo, dependendo de quem fala. Jesus colocou alguns implicativos aqui, e a pessoa fica pronunciando aquilo e apontando para ela, e trazendo para ela algum tipo de, ela está colocando uma palavra ali que ela não cumpre. E aí? Sabe por quê? Porque não entende nem o que fala. Você é capaz de ficar repetindo algo que você não sabe nem o que quer dizer? Pois ninguém aqui está autorizado a não saber o que quer dizer. Nós vamos sair daqui entendendo. A gente vai ver essa oração com uma outra ótica. Uma vez eu vi um vídeo, uns bandidos indo para um assalto, orando um Pai Nosso antes de ir para o assalto. Já viram isso? Tudo errado, mas achando que se eu repetir é igual mágica. Se eu pronunciar essas palavras mágicas aqui, Deus vai me proteger porque eu orei um Pai Nosso. Você acha que Deus vai proteger bandido fazendo bandidagem? Mas tem gente que acha que é isso, porque se tornou um mantra. Uma coisa que é feita pelas religiões pagãs. E Jesus está dizendo, os gentios fazem isso, mas vocês não façam isso. Se você reza, para. Quer saber de verdade? Para de rezar, começa a orar e falar com o teu coração. Jesus aqui não mandou a gente repetir essas palavras. Que momento Jesus diz, repitam essas palavras? Sua Bíblia tem alguma parte dizendo, repitam essas palavras? Repitam exaustivamente essas palavras. Tem alguma parte dizendo isso? Não, Jesus está dizendo, não repitam. Jesus sabia que as pessoas fariam isso com essa palavra dele. Jesus sabia que as pessoas são travadas no humanismo, travadas nas religiões pagãs, iam pegar isso daqui e transformar isso num mantra. Jesus está dizendo, eu só vou mostrar para vocês como vocês devem orar, porque muitos ali não sabiam nem como orar. Jesus diz assim, olha só, vocês, portanto, não sejam como eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, até mesmo antes de pedirem. Jesus está dizendo, quando vocês forem falar com Deus, Deus já sabe o que vocês vão pedir, mas mesmo assim Ele quer que vocês peçam. Está entendendo? Mesmo assim Ele quer que vocês peçam. E aí Ele diz assim, vocês devem orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí Jesus, parece bobo, né? Esse começo é tão comum para a gente, brasileiro que tem essa tradição católica. Para nós o Pai Nosso parece tão óbvio. Mas Jesus começa essa oração resolvendo um super, hiper problema. Já parou para pensar? O judeu tinha muita dificuldade com a questão de como que eu chamo Deus? Sabe que o judeu, ele usa, você já ouviu falar no tetragrama? Na Bíblia judaica, você vai encontrar o YHWH. São quatro consoantes que não significa nada. Tem gente que vai ficar uma discussão se é Yahvé, Jeová, Javé, mas ele significa Y, é o nome que eles usavam para representar a Deus. Esse era o nome de Deus, que era impronunciável. Em hebraico é Yod, Ré, Vav e Ré. Yod, Ré, Vav e é YHWH. Como que você vai falar isso? É impronunciável. Porque Deus dizia, não pode dizer meu nome em vão. Não diga meu nome em vão. Era um mandamento de Deus. E eles, com medo desse mandamento, eles davam nomes para Deus, porque eles têm hora que você precisa se referenciar a Deus. E eles usavam, por exemplo, Elohim. Elohim, o que é Elohim? É Deus Criador. Eles usavam o El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso, o Adonai, que é Senhor, o Hashem, que é o nome. Então Hashem é o nome, Adonai, El Shaddai, e tem outros vários nomes de acordo com as
El Elyon, de acordo com as qualidades e os benefícios que Deus fazia por eles. Então o judeu ficava muito preocupado em não usar esse nome. Mas Jesus fala assim, quando vocês forem orar, aí ele fala assim, vocês precisam orar a Deus. Eles falavam, tá, mas não sei nem o nome dele. Deus fala, Pai Nosso. Qual que é o nome de Deus? Se eu te perguntar, qual que é o nome de Deus? É Pai. Qual é o nome de Deus? É Pai. Aqui em grego, né? Em hebraico, Abba. O Paizinho. O Pai, Papai. O Pai que está no céu. Jesus orava, Pai, Pai, Pai. É da minha vontade, fazer a vontade do Pai. E ele começa orando dizendo, sabe o que eu vou dizer para vocês? O nome de Deus é Pai. Quer saber mais? O Pai é nosso. Sabe o Pai que eu peço muitas coisas? É desse Pai, é o mesmo. O meu não é melhor que o seu, é o mesmo. E esse meu Pai é seu também. Então o Pai é nosso. Você consegue, olha só, você consegue entender isso? Jesus olhando dizendo assim, o meu Pai é o seu Pai. Quanta gente lê esse Pai Nosso que estás no céu e não faz nem ideia do que está dizendo. Não consegue entender a magnitude disso daqui. Não consegue entender. E ele começa dizendo, só que tem uma coisa, tá? Entenda, esse Pai não é o seu Pai terrestre. Ele é outro Pai. Tem muita gente que tem dificuldade para lidar com essa expressão de Pai. Mas essa expressão é o Pai superior, é o Pai, é o Deus. É um Pai muito melhor. Você pode ter tido um pai muito bom, mas não se compara ao que Deus é como Pai. Ele sim é a figura de Pai que nós um dia poderemos desfrutar de verdade, de ter um Pai. Só que olha só, ele continua dizendo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. E aí, Jesus, ele mostra pra gente o seguinte. Então você começa dizendo, o Pai é nosso. Então Jesus começa, o Pai é nosso, tá? Ele está no céu. E venha o teu reino. Jesus está dizendo, traga o seu reino. O que você diz quando você está dizendo isso? Por isso que eu começo a dizer sobre os implicativos. O que você, quando reza, quando você pronuncia o Pai Nosso, está dizendo? Eu estou dizendo, Pai, eu quero dizer para o Senhor que é meu Pai, que está no céu. Eu quero dizer para o Senhor que a partir de agora eu não vivo mais a lei da terra. Essa lei da terra, eu tenho que respeitar ela, porque eu ainda estou aqui. Mas para mim, o que vale é a lei que vem do Senhor. É isso que Jesus está dizendo, que a gente deve dizer. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Para mim o que vale não são as modinhas humanas. Para mim o que vale agora não são eu acho que, e aí agora a moda é dizer que fulano, e agora a moda é dizer que isso aqui é legal. Tem gente que chega ao ponto de dizer que a Bíblia precisa ser mudada, porque não serve para os dias de hoje. Gente que se diz pastor dizendo isso. E aí vai orar o Pai Nosso, diz o quê? Muda a sua cabeça, Senhor, de acordo com a minha vontade? Não, venha o teu reino. E aí a pergunta que muitas vezes a gente faz é, o reino de Deus já veio? E a resposta é, o reino de Deus já veio, o reino de Deus está vindo, e o reino de Deus ainda virá. O reino de Deus já veio. Eu espero que o reino de Deus já tenha vindo na sua vida, e você que está em casa também, se você ainda não recebeu o reino de Deus na sua vida, a chance de você receber o reino de Deus hoje. E aí o reino de Deus está chegando hoje. Eu creio em nome de Jesus que o reino de Deus está chegando hoje na vida de muitas pessoas, e isso vai depender de você. Mas ainda não é o reino de Deus que virá na sua plenitude no final dos tempos. O que a gente tem hoje é uma degustação, você pode viver. Eu quero dizer para você que você não precisa morrer para ver o reino de Deus. Você pode ver o reino de Deus na sua vida, desde que você comece a viver as coisas em que o seu Senhor te manda. Amém?
O reino de Deus está vindo, ele veio e ele virá. Um dia ele virá na sua plenitude. E aí nós poderemos contemplar realmente o que é o reino de Deus. Um dia Jesus vai descer novamente e ele vai estar conosco aqui, governando a terra aqui junto com a gente. E nós vamos desfrutar do reino de Deus se fazendo sobre toda essa terra. Mas hoje a gente tem, você pode ter o reino de Deus, você pode ser um mini reino. As pessoas entram na tua casa e vão dizer: que paz que tem nesse lugar. As pessoas conversam com você e dizem: eu sinto tanta paz quando eu falo com você. Sabe o que as pessoas estão dizendo? Parece que eu saí da minha Babilônia e montei uma barraquinha aí no reino de Deus um pouquinho. E você vai embora, parece que o reino de Deus vai embora com você. Tem pessoas que querem estar que querem estar com você, porque você traz algo, você traz o cheiro do reino de Deus onde você chega. Está entendendo? E quando Jesus está dizendo: Deus, Pai, traz esse reino de Deus sobre a minha vida, a partir de agora eu vou viver isso, para que seja feita a tua vontade, não mais a minha. E aí, continua, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. A gente declara: Deus, eu não vivo da minha mão, eu posso pouca coisa, eu não vivo do meu intelecto, eu não vivo da minha beleza, eu não vivo da minha fama, eu não vivo das minhas qualidades. Sabe aquela pessoa que eu falei que se acha bom, que só sabe falar das próprias qualidades? Você está dizendo: Deus, essas qualidades não valem nada, porque tudo que eu tenho só vem de Ti. É o reconhecimento de tudo que você tem. E existe uma brincadeira, né, que acaba pegando a gente, mas assim, imagina se hoje você acordasse com somente aquilo que você agradeceu ontem. Quantas coisas ainda você teria? A gente precisa começar a reconhecer que tudo que a gente tem e tudo que a gente é, vem dele, e tudo é por obra dele. Então você quer, a gente falava aqui sobre como Deus abençoa quem está no projeto dele, pois é verdade. Você quer ser abençoado por Deus? Pois Deus não vai abençoar você porque você é legal, porque você é bom. Deus vai abençoar você porque você está no projeto dele, e ele vai abençoar você para você continuar fazendo o projeto dele. Amém? E aí vem um grande implicativo. Você está entendendo como é perigoso para quem não conhece a Deus orar isso? Você está dizendo: você é meu pai, então eu tenho que te obedecer. Depois você diz: seja feita a tua vontade, seja feita... Peraí. E aí, olha só, e ele continua: agora vou ter um implicativo aqui que você não pode cair. Diz assim, ó: perdoa as nossas ofensas, como também perdoamos aquele que nos tem ofendido. Você está olhando para Deus e dizendo: Deus, me perdoa, mas não me perdoa tudo, me perdoa apenas aquilo que eu consigo perdoar. Deus, me perdoa, mas me perdoa do jeito que eu perdoo as outras pessoas. Não é isso que Jesus está mandando você falar para Deus? Pai, me perdoa do jeito que eu perdoo os outros. Eu quero dizer para você que a maioria de nós aqui, se Deus usar essa régua de verdade, a gente está lascado. Pode falar lascado? Pode, né? A gente está lascado, pedra lascada. Imagina, você está olhando para Deus e está dizendo... E quanta gente ora isso, com o coração cheio de mágoa e de raiva, e está ali há 5 minutos atrás, estava olhando e dizendo: eu odeio essas pessoas que estão aqui, mas Pai, me perdoa do jeito que eu perdoo os outros. Está certo isso? Olha o implicativo que você está trazendo. Você concorda comigo que essa oração não devia ser feita por quem não conhece a Jesus? Porque você está dizendo para Deus: Deus, me perdoa, mas do jeito que eu perdoo os outros. Não me perdoa com o teu coração, me perdoa com o meu. Só que quem estava ensinando essa oração? Jesus, Ele, o próprio Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, que tempos depois iria para aquela cruz para morrer por aqueles que ele estava ensinando essa oração. Jesus, sim, Ele, a gente é perdoado, não por conta do nosso coração, mas por conta dele, por conta de quem Ele é.
E nós temos que dizer: atrás do seu reino, Jesus, e me ensina a perdoar os outros assim como o Senhor perdoou. Porque tempos depois Jesus vai para aquela cruz, mais uma vez, levando um pecado que é... O seu estava lá também, viu? Você que está em casa, o seu pecado estava lá naquela cruz também. Não é só o meu não, o seu também estava. E de cada um que está aqui, estava lá naquela cruz. Jesus ia para lá. E naquele momento que Jesus, ele não está levando, não tem nenhum dele nas costas dele nenhum dele, todos nossos. E Jesus passando por aquela vergonha, humilhação, e aquela dor, e aquele sofrimento, Jesus é capaz de dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando ele tinha todo motivo para dizer: amaldiçoa esses bando de... Olha, mas não, isso não sairia da boca de Jesus. Jesus disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Um dia eles vão entender, mas não é hoje. Perdoa eles, Pai. Na cruz, sendo totalmente injustiçado, Jesus ainda se preocupava com a implicação sobre a vida dos outros. E é esse Jesus que a gente está a trazer para a nossa vida, dizendo: Jesus, ensina a ser assim. A gente já falou de perdão aqui, e aqui novamente, você percebeu que Mateus 5, Mateus 6, quantas vezes Jesus fala de perdão? Talvez para Jesus aqui a falta de perdão seja um dos piores problemas da humanidade. Quantas guerras não foram começadas por falta de perdão? Quantas famílias destruídas? Quanta gente vive malignidades e dá abertura para malignidades em sua vida por falta de perdão? Jesus está dizendo: vocês não podem, perdoa. Jesus está dizendo: você não pode ter razão, não queira ter razão, não tenha razão, tenha perdão. Te magoou? Perdoe, faça o melhor, amém? E aí, olha só: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos. O pessoal fica tanto com essa reza, que uma vez perguntaram para um menininho, né? Fala assim: você tem medo do quê? Ele falou assim: eu tenho medo do mal, amém. Já viu a história do mal, amém? Eu tenho medo do mal, amém. Aí falou: mas quem que é o mal, amém? O pessoal achou que era algum herói, né? Alguma coisa de gibi, né? Eu falei assim: não sei, mas minha mãe todo dia ri. Todo dia minha mãe reza assim, ó: e me livra do mal, amém. Né? Então ele tinha medo do mal, amém. Por quê? Quem está rezando também não sabe o que está dizendo, mas olha aqui, está dizendo assim: não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Nós precisamos separar na nossa vida o que é tentação e o que é provação. Provação, Deus permite que tenham provações na sua vida. Talvez você esteja passando por uma provação aqui hoje. Talvez você que está em casa está passando por provações hoje. Deus permite que provações sejam feitas. Qual a diferença da tentação para a provação? A provação, ela tem o interesse de Deus e a permissão de Deus para a sua vida, para que você seja melhor, para que você saia dessa provação crescido, amadurecido e melhorado. Mas a tentação, ela vem para a sua vida para te derrubar e para tornar você uma vergonha. Depois que se você cair em tentação, você não cresce em nada, não amadurece em nada, você só passa vergonha. A tentação, ela vem para te derrubar, para tirar você, para fazer você virar uma vergonha pública, para fazer você desistir da fé, para fazer você desistir de Deus. E você tem que fugir disso. E para você fugir disso, você precisa do quê? Reconhecer que tudo que você tem é de Deus, tudo aquilo que a gente orou antes. Reconhecer que Deus é Pai, ter seu tempo para Deus te tratar. Como é que você vai fugir das tentações? Dessa forma. Porque nós temos aqui Jesus fala: livra-nos do maligno, que é o inimigo das nossas almas. O Ha-Satan, que é o inimigo, a tradução de Ha-Satan, que a gente chama de Satanás, é o inimigo, o adversário das nossas almas. Nós não demonizamos tudo. Eu não sou alguém que vai ficar demonizando tudo na sua vida, porque tem muita coisa que você cai em tentação porque você caiu porque você errou. É culpa sua. Eu não vou tirar. Tem lugar que tudo é do demônio, tudo é do capeta, e ele realmente, se você der brecha, ele vai fazer o estrago que puder na sua vida. Mas tem muita coisa que parte da gente.
Tem muita coisa que parte de você e eu não vou tirar o mérito tanto das coisas boas que você faz quanto das ruins. Tem coisa ruim na sua vida que você faz que é mérito seu. Você buscou, você fez. Você fez. Tem gente, eu já ouvi histórias de gente que fala assim: nossa, novamente eu caí na bebida, o inimigo me fez cair na bebida. Eu falei: tá, ele foi no mercado e trouxe a pinga aqui para você? Não, eu que fui comprar. Então, pera lá. Calma lá. Você não foi com a sua perninha lá no mercado e não comprou? E aí? Ou apareceu debaixo da sua cama uma caixa de corote? Não, né? Você foi com a sua perninha, com o seu dinheirinho. Não é verdade? Mas tem gente que gosta de demonizar tudo. Ah, é o inimigo. É fácil você. Quando você coloca toda a culpa do inimigo, você tira de você. Mas Jesus está dizendo, realmente tem um inimigo. Mas se você tem Deus como Pai, atrai o reino de Deus para a sua vida, declara que tudo que você tem é dele, que você tem essa humildade, você tem o seu particular com Deus, isso não vai deixar com que o maligno haja na sua vida dessa maneira. Amém? E a nossa oração é: Pai, me livra, me cobre. E às vezes Deus vai te livrar, não é com mágica, como todo crente gosta de mão na cabeça e óleo, não sei o quê. Não é assim. Sabe como que Deus vai te livrar da tentação? Fazendo você estar aqui hoje para ouvir essa palavra, dizendo: realmente eu preciso aprender mais, isso te livra. No decorrer da semana você fala: puxa vida, olha só, domingo eu ouvi isso aqui e tô aqui, ó. Eu preciso melhorar, preciso parar, preciso deixar, Então quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem enganava não... quem adulterava não adultera mais. Por quê? Porque entendeu a palavra. Não é com mágica, é com metanoia, mudança de mente. Amém? Pô, meu Deus, como a oração parece simples, né, do Pai Nosso. Olha quanta coisa. E aí continua dizendo: pois se perdoarem, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial, Jesus volta a falar do perdão. Eu não vou falar de novo do perdão. Mas por que Jesus volta a falar do perdão? Pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará vocês. Jesus toca 2 vezes no assunto do perdão. Ele volta no assunto do perdão. Deus, perdão. Sabe por quê? Lembra que eu falei que quem está me ensinando isso era Jesus? Qual que era o propósito de Jesus? Morrer na cruz para perdão de pecados. Essa é a obra vicária de Jesus. Ele está dizendo: isso precisa ser a tônica da vida de vocês também. Perdoem. Sabe o que acontece quando você perdoa alguém? Você fica bem. Sabe o que acontece com a outra pessoa que você perdoa? Às vezes nada. Às vezes a pessoa nem sabe que você odeia ela. Às vezes a pessoa não está nem aí com você. Sabe o que acontece quando você perdoa alguém? Você fica livre da pessoa. A pessoa nem lembra que você existe. Você viu gente que faz maldade para você? Talvez você tenha rancor de alguém com razão, mas a pessoa nem sabe. A pessoa faz tanta coisa errada que ela nem está nem aí porque fez para você. Mas você está ali sofrendo. Eu estou dizendo: para com isso. Perdoa essa pessoa, toca a sua vida, fala de Jesus para ela, ama ela, faz o que você puder e segue sua vida, toca a sua vida, não fica parado nisso. Você vai... E outra, deixa eu falar uma coisa para você. Você está preocupado com quem você precisa perdoar, mas deixa eu te falar, você também precisa ser perdoado de muito. Então por isso que Jesus dá essa tônica de perdão. Eu quero dizer para você que sem você ter um ótimo relacionamento horizontal. O que é horizontal? Se você não ama o seu próximo, se você não ama quem está do seu lado, se você não ama os filhos de Deus, você não pode amar a Deus. Se você trata um filho de Deus, imagina você chegando para mim e falando assim: André, eu gosto muito de você, você é muito legal, só que seu filho eu não quero ver nem na frente. E se um dia você chegar aqui com seu filho, eu não vou nem te atender. Eu vou dizer assim: você não vai me atender mesmo, porque eu não vou bater na porta da sua casa. Porque se você não ama meu filho, não faço questão que me ame. Não faço questão. Você não ama meu filho? Eu não faço questão que me ame. Mas a gente quer aqui fazer assim com Deus, né? A gente quer chegar para Deus e falar: Deus, eu odeio os seus filhos aqui, mas o Senhor eu amo. O
Senhor eu amo. Eu odeio os seus filhos. Inclusive Deus, aí vai lá no particular com Deus para falar mal dos outros. Deus, eu estou entrando na sua presença para falar que o Senhor não está vendo, mas olha só o que fulano está fazendo, Deus. Deus vai falar assim, eu quero tratar de você. Eu quero tratar de você. Você não ama seus irmãos, mas você quer dizer que você ama o pai? Como que um filho ama o pai? Às vezes a gente é obrigado a tolerar os irmãos. Meus irmãos sabem muito bem disso, né? Que eu tolero muito eles, brincadeira. Eles também me toleram muito. Mas meus irmãos em Cristo também, tem hora que você vai ter que me tolerar. E eu tenho hora que eu tenho que tolerar você também. E você vai ter que me perdoar, assim como eu tenho que perdoar você. Assim como meus irmãos já precisaram me perdoar, e assim como eu já precisei perdoar meus irmãos. Não é verdade? O que a gente precisa entender é que, independente de qualquer coisa, você... Então se preocupe, primeiro em se preocupar em quem você precisa perdoar, se preocupe que você precisa ser perdoado de muito. Amém? Amém? Fica de pé no seu lugar, vamos orar? E você que está em casa, você precisa perdoar alguém? Alguém precisa te perdoar? Manda essa mensagem, manda essa palavra. Não sou eu que estou inventando isso, é Jesus. Semana que vem nós vamos continuar Mateus 6, você não pode perder. E se você quer ver Mateus 5, que eu citei aqui hoje, olha os vídeos anteriores aí que estão aí na nossa descrição aí. Que Deus te abençoe e te faça conhecer cada vez mais Jesus. Que o reino de Deus chegue sobre a sua vida hoje ainda, em nome de Jesus, amém?